Brasil está sob ocupação. Nós estamos com um governo de ocupação, né? Isso tudo foi preparado, planejado, preparado, né? Arquitetado, né? E operado. Esse processo todo foi operado para transformar o Brasil numa que ela chamou de num hub de golpes nas Américas, na América Latina, através do lawfare, né? Tudo preparado pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, aí entra na resposta à tua pergunta. Esse governo ele não tem legitimidade como governo brasileiro. Na verdade, nós, como eu disse, nós estamos sob uma ocupação estrangeira, né? E que, portanto, né? Não há argumentos que sustentem que esses contratos de venda, compra e venda, não só da Petrobras, uma série de outras, né, medidas que esse governo tem tomado na área financeira, principalmente, né, eles tenham legitimidade, eles sejam atos jurídicos perfeitos, né? Então, isso é um fato. Mas mesmo antes de vir à tona essa estarrecedora realidade que a sociedade brasileira acaba de conhecer nesses últimos meses, e aí, né, já havia opiniões do senador Requião, por exemplo, né, do professor Gilberto Bercovici, da USP, né, levantando vamos dizer, argumentos legais, constitucionais, né, para que dessem base jurídica a que todas essas negociatas que foram feitas, essa venda de ativos da Petrobras fosse feita e as anulassem, né? Então, essa é na minha opinião, e aí entra no discurso do Lula, né? Porque o Lula, naquele discurso de dimensão não só brasileira, mas de dimensão mundial, né, ele falou genericamente sobre uma porção de coisas, né? Sobre o aspecto social da pandemia, a economia, essa coisa toda, mas o único aspecto específico que o Lula tratou foi do pré-sal e da Petrobras, né? Então, é claro que nós estamos tratando, Azenha, como você sabe que isso não isso é absolutamente claro, né? De uma forma explícita, né? Nós estamos tratando com segurança nacional, com aspectos de segurança nacional, não é mesmo? Energia, segurança nacional, energia estratégica para qualquer país do mundo, não é mesmo? E o pré-sal, ele veio a completar esse alicerce que nós não tínhamos, né, para um projeto de país desenvolvido, industrialmente desenvolvido, sobre bases soberanas, né, que não tinha energia. Nós não tínhamos energia, né? Não tivemos carvão, não tínhamos carvão. Houve a primeira Revolução Industrial Norte sem carvão, né? Nem Portugal tinha carvão, né? Então, passamos o século XIX inteiro sem energia. Qual era a nossa energia? Braço escravo, roda d'água, lenha, né? E aí, por aí por diante. Não tinha, os Estados Unidos descobrem petróleo, faz a segunda Revolução Industrial nas últimas décadas do século XIX, e nós não tínhamos petróleo. Então, viemos, né, como Casa Grande e Senzala, até 1930, quando Getúlio, na verdade, tira o Brasil, não do século XIX, o Getúlio tira o Brasil do século XVIII. Né? Justamente. E aí vem, quer dizer, o Getúlio traz a energia, água e petróleo, né, como eletricidade, hidroeletricidade, claro, e o petróleo como as bases necessárias e indispensáveis, imprescindíveis para você ter um projeto nacional de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento industrial, porque a indústria puxa emprego, ciência, tecnologia, engenharia, projetos, tudo, né? Muito bem. E com a descoberta do pré-sal, afinal, nós descobrimos, em frente a vocês aí, aliás, frente a São Paulo, não, né? É o que eu já estava falando, porque a Bacia de Santos, sabe, Azenha, começa em Cabo Frio, né? Então, de Cabo Frio para o sul, você dizer, o pré-sal está em frente a Copacabana, a Barra da Tijuca nossa aqui, ainda que pertence à Bacia de Santos. Quer dizer, em frente à região mais rica do Brasil, mais consumidora de energia, industrialmente mais
desenvolvido do Brasil, a 300 quilômetros, nós descobrimos a maior província petrolífera dos últimos 50 anos. E nós mesmo desenvolvemos a tecnologia, desenvolvemos a inovação, e isso inauguramos um processo de acompanhamento e inovação contínua nas nossas atividades de produção de petróleo. Então, certamente, a Petrobras, a partir desse conceito fundamental, né? Quando chegou o pré-sal, o que é que nós fizemos? O Centro de Pesquisa apenas adaptou com a sua competência originária de já ter desenvolvido inovações únicas na engenharia do petróleo, nas águas profundas da bacia de Campos. Foi fácil para a gente adaptar as tecnologias, pelo menos naquela primeira fase, para produzir o pré-sal na bacia de Santos, né? E nenhuma companhia do mundo tinha isso. Entendeu? Tanto que a Shell parou um poço na área, né? Ela tinha um bloco, parou um poço dentro do sal, não conseguiu passar o sal. Atravessar 2.000 metros de sal é um negócio dificílimo. Nós constituímos uma empresa com os melhores cérebros da engenharia da Petrobras, né? Gastamos no primeiro poço 240 milhões de dólares. Ninguém faz um negócio desse, é uma empresa estatal, né? Num país que precisa de energia, né? E desenvolvemos um projeto de poço, né? que eles chamam de construção de poço, né? E foi isso que aconteceu. Então, novamente, a contribuição da Petrobras no PIB deve ser grande, no PIB da parte industrial do PIB, né? E atende perfeitamente a esse pré-requisito moderno de considerar a indústria só quando você tem inovação e desenvolvimento tecnológico acoplado ao processo. Guilherme, voltando à primeira resposta sua, então os americanos, que eles têm um Estado muito organizado lá, uma relação muito próxima entre o Departamento de Estado, o Pentágono, né? O poder não está no presidente da República só, existe um establishment lá muito importante. Então, eles olharam e viram. Lá no Sul, esse país finalmente tem essas reservas. É um país que pode dar problema para a gente, né? E isso eu acho que é importante a gente relembrar também, combina com o que vem acontecendo nos Estados Unidos, uma política de Estado que não mudou com mudança de presidente, que foi os americanos tomaram a decisão estratégica de não ficar gastando tanto dinheiro, tanto recurso por petróleo no Oriente Médio, e de fazer como se fosse um pivô para fontes de petróleo mais próximas. Então, eles começaram a diversificar suas fontes, foram à África, entraram para disputar o petróleo na África, criaram um centro militar voltado especificamente para a África, retomaram a quarta frota, ou seja, os americanos não querem simplesmente um país com essa capacidade aqui no Sul, né, onde sempre foi o quintal deles, principalmente considerando que o Brasil é a área de influência na cabeça dos americanos dos Estados Unidos, né? Claro, você está absolutamente correto. Quer dizer, quando nós descobrimos o pré-sal, e pouquíssimos meses depois eles reativaram a quarta frota, né? E outra coisa, Zé, você também, todos sabem melhor do que eu, o Brasil não é um país qualquer, né? O Brasil é um grande país, nós somos o quinto em extensão territorial. Se a gente puser a Amazônia Azul, a gente só perde para a Rússia, somos o segundo país em extensão territorial do planeta. E o pré-sal está na Amazônia Azul, né? Faz todo sentido, porque o pré-sal está no nosso território nacional, né? Nós temos os dois maiores aquíferos subterrâneos do planeta, Alter do Chão e o Guarani, né? Temos a maior floresta tropical do planeta concentrada num país só, que produz aí quase 10% do oxigênio da atmosfera. Somos riquíssimos em riquezas minerais. Carajás é a maior província metallogenética do planeta, com certeza, né? E temos a calha norte do Amazonas, geologicamente ainda pouco conhecida, mas riquíssima em minérios, né? Somos o segundo maior, e seremos o maior produtor de alimentos do planeta, né, segundo a FAO, nos próximos 10 anos, né?
Temos um território, o território do mundo mais bem coberto por bacias hidrográficas, não é mesmo? Quer dizer, temos água no subterrâneo e água na superfície. A nossa área desértica é mínima lá no Nordeste, e com a transposição do Rio São Francisco já está se reduzindo ainda mais. Então, um país desse, temos um povo absolutamente fantástico, né? Sou bonito até da nossa composição no nosso genoma. Tem uma moça, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, que concluiu que o genoma brasileiro é o mais completo da humanidade, e a diversidade de genoma é um fator até darwiniano, que transforma os indivíduos enfim, mais bem preparados para enfrentar a existência, né? Enfim, esse é um grande país. Mas não tínhamos petróleo. O nosso grande calcanhar de Aquiles, literalmente, né? É que não tínhamos energia, na verdade. Tínhamos hidroeletricidade muito grande, muito pesada, enfim, absolutamente importante. Mas, como eu tenho dito, a hidroeletricidade, você não pode construir um país em cima da hidroeletricidade. Me perdoem os defensores da hidroeletricidade, que eu também sou, inclusive, né? Porque a hidroeletricidade está sujeita, literalmente, a chuvas de trovoadas. Eu sou de uma geração que era apagão quase toda semana, no Rio de Janeiro, né? E a hidroeletricidade é importante, mas precisa do petróleo como fonte permanente de energia, e o pré-sal veio daí, né? Então, isso tudo, para a maior potência, enfim, hegemônica mundial, que, na verdade, o governo americano reflete esse poder mundial, você sabe melhor do que eu. Não é o governo americano, como você falou, não é o governo americano pelo governo americano, é porque o governo dos Estados Unidos da América, ele representa o grande poder do capital, né? O capital internacional. Então, ele é o agente, é a ferramenta né? Então, não era possível que um país ao sul, até, aliás, o Kissinger, em relação ao Brasil, disse, poxa, isso tem 30, 40 anos. O Kissinger disse, olha, não vai dar para aceitarmos um novo Japão no hemisfério sul, não é mesmo? Então, e aí surge o Brasil, com a maior província petrolífera dos últimos 50 anos, né? Para nos dar energia. E aí também, assim, outro dia até me perguntaram isso, não foi só o pré-sal, foi justamente por causa do pré-sal, o Brasil se coloca no cenário geopolítico mundial com uma densidade que não tinha. Essa é a grande verdade, né? E aí cria-se o BRICS, né? Então, quer dizer, o surgimento do BRICS, então, torna esse caldo, porque o surgimento do BRICS era, na verdade, a materialização, né, de uma nova polaridade mundial, né, e contrapondo-se à unipolaridade americana, até então, né, e isso é um perigo, é uma ameaça absolutamente insuportável por eles, né? E aí veio isso tudo que você está dizendo. Os caras têm, atualmente, inclusive, com a subida desse novo governo americano, que dizem que é o representante do complexo industrial norte-americano, o Oriente Médio está todo em conflito, desde o Iêmen até a Síria, né? Passando por Arábia Saudita, pelo Iraque, né? Onde eu trabalhei, inclusive, pela Síria, no Irã ali, quer dizer, aquela faixa do Oriente Médio que tem, na verdade, é o petróleo, né? que sustenta a economia ocidental e oriental também, porque a China e a Índia são grandes importadores de petróleo, mas eles despendem lá uma fortuna, né? Há muito tempo, o pessoal dizia, não, eles despendem mais de $1 bilhão por dia, né? Só para manter uma frota no oceano, no Golfo Pérsico, aquela coisa toda. E no seu quintal, como você falou, né? Tradicionalmente quintal, e talvez eles com o pré-sal tenham aprendido que a capital do Brasil não é Buenos Aires, é Brasília, né? Então, surge o pré-sal na sua área de influência geopolítica, né? E que não oferece nenhum dos perigos do Oriente Médio, né?
Então, na minha visão, concordo plenamente com você, quer dizer, o pré-sal, eles passaram a considerar o pré-sal como uma reserva estratégica, né, de energia para sustentar a economia norte-americana durante o século XXI inteiro. Então, é isso que aconteceu. Então, vamos somente... O ponto... Desculpe eu estar me alongando, Azenha. Fique à vontade. O ponto central do pré-sal era a Petrobras como operadora única, sabe, Azenha? Porque é o operador, né, dos blocos, né, é o operador que define engenharia, tecnologia, equipamentos, tudo. Tudo é o operador que decide, né? Os outros componentes do bloco, eles não têm maioria no bloco, então a Petrobras o operador é que manda mesmo, né? E aí vislumbrou-se no pré-sal também uma sua real dimensão absolutamente estratégica brasileira, que era desenvolver a indústria nacional. Criou-se aquele conceito do conteúdo nacional, né? Quer dizer, tudo estava dentro de um projeto, tá entendendo? Que alavancaria o Brasil em termos de nação industrializada, não é mesmo? Ao longo desse século XXI inteiro, e com esse nosso potencial, essa grandeza de país. E aí também surge o BRICS. Então, uma coisa começou realmente a... E o que a gente vê é o seguinte, que esse poder, né? Esse poder não tem limite. Eles fazem o que for necessário fazer, né? Inclusive roubaram o primeiro computador do campo de Lula, né? Espionar a Petrobras, espionar todo mundo, né? Instalaram uma base de espionagem no Brasil, né? Então, deu no lawfare e acabou nisso que a gente está vendo hoje. Guilherme, bom, eu vou ter que fazer a pergunta: como que foi esse roubo desse primeiro computador do campo de Lula? Não, é o seguinte, as perfurações, os poços, a perfuração dos poços, né? Elas não são operadas, não são feitas pelo menos no pré-sal, né? Por sondas da Petrobras. A Petrobras tem algumas sondas, mas não tem aquela capacidade de lâmina d'água lá, né? 2.400 metros de lâmina d'água, um negócio extraordinário, né? Então, a Petrobras contrata a ferramenta, vamos dizer assim, de operação para perfurar o poço. Agora, o projeto do poço é nosso. É como se você contratasse um empreiteiro para fazer o teu projeto, né? Então, tem toda uma parafernália eletrônica que acompanha esse poço junto com o geólogo da Petrobras, que acompanha, que está lá sempre presente, né? E nessa parafernália, que está num trailer, são empresas de serviços também, tem, claro, o computador, né? Porque hoje tudo é computadorizado, tudo é eletrônico, né? E o poço é todo registrado ali. Mas, é claro, naturalmente, que quando acaba o poço, o geólogo copia aquele negócio todo em CDs, né? E traz para a sede da companhia para, então, processar aquela coisa toda. Mas não tínhamos o hábito enfim, de tirar, porque isso tudo fica no HD, não sei onde é que fica lá no computador, que eu não sou técnico nisso, né? Mas não tínhamos o hábito de anular as informações que estavam ali, né? Enfim, Petrobras como operadora, essa coisa toda não tinha essa coisa não nos chamou a atenção, só nos chamou a atenção quando, inesperadamente, esse computador dessa firma que aluga também esse tipo de serviço, aluga os equipamentos, né, para a gente acompanhar o poço, esse computador foi roubado no Porto do Rio de Janeiro, né? E aí, certamente, imediatamente, nós levantamos a possibilidade de ter sido um roubo dirigido, né? Porque nunca tinha existido ali no Porto do Rio de Janeiro o roubo desse tipo de equipamentos. E certamente foi, né? E eles tiveram acesso. Mas, como eu disse, nós éramos os operadores, essa coisa toda, isso não... Mas levamos as autoridades de Brasília, a Autoridade de Segurança Nacional de Brasília, como o presidente da Petrobras, o Gabriel, eu acompanhei, né? E levamos lá e discutimos isso. Então, o governo estava todo a par do que estava acontecendo.
Ô, Guilherme, estou vendo uma foto sua ali, acho que é você com a Dilma. É óbvio que você não vai dizer, ou não vai saber a resposta. Eu quero que você especule para mim, porque você tem mais, Isso. obviamente, muito mais capacidade. O que você acha que a National Security Agency, a NSA, estava tentando escutar, não da Dilma, mas na Petrobras? Porque é óbvio, a NSA é um braço diplomático, econômico, político e militar. Eles fazem espionagem comercial e econômica, é óbvio. O que exatamente eles estavam buscando nos computadores da Petrobras? O que você imagina que eles estavam atrás ali? Pois é, o Azen, é o seguinte, para você, na indústria petrolífera, quer dizer, para você, existem 3 tipos de, aliás, 4 tipos de reservas petrolíferas, né? Existem as reservas potenciais, existem as reservas possíveis, né? As reservas potenciais, em geral, são chamadas de recursos, né? As reservas possíveis, as reservas prováveis e as reservas provadas, né? E com uma observação interessante, porque é tudo com base em geologia, né? Em geologia das rochas lá que contém o petróleo, na sua capacidade de produzir petróleo e tudo mais, e a geologia é uma ciência, como toda ciência, carregada de incertezas, né? E essas reservas provadas, isso é interessante, isso é uma curiosidade, mas é bem ligado à tua pergunta. Nós os departamentos de geologia, de reservatórios das empresas petrolíferas, nunca chamam somente de reservas provadas. Porque reservas provadas, o cara diz, não, eu tenho 10 bilhões, então você tem 10 bilhões. Mas a gente chama estimativas de reservas provadas. Uhum. Então, tudo isso tem um grau de incerteza, né? E que envolve $1 trilhão. Envolve somas inimagináveis, né? Muito bem. Então, agora, para você passar de reservas possíveis para reservas prováveis, para a estimativa de reservas provadas, é preciso você ter uma série de informações que, desde o primeiro poço, que descobre, vamos dizer, ele descobre a acumulação, ele não descobre o campo, porque o campo de petróleo é um conceito econômico, né? Ele descobre uma acumulação. E com esses dados, eles vão formando um conjunto de informações que vai diminuindo essa incerteza. Então, passa de possíveis para prováveis e para provadas estimadas, né? E é importante que você, quando uma empresa diz, olha, eu tenho uma estimativa de reservas provadas de 10 bilhões de barris, tá? Então, isso já é o fim de um processo de informação e de tratamento desses dados. Então, é importante que você saiba esses dados para você ir acompanhando, para chegar a um ponto de, caramba, esses caras estão dizendo a verdade. Né? Essa coisa não está sendo gratuita. Isso mexe com a Bolsa de Valores, isso mexe com decisões de investimento da Chevron, da ExxonMobil, enfim, isso envolve muito. Essa informação é muito valiosa, né? Mas é mais valiosa que o Walter Delgatti pegou o hacker pegou do Moro e do Dallagnol. Essa informação tem muito valor. Não, do ponto de vista industrial e financeiro, isso é a área certamente mais sigilosa de uma empresa de petróleo, né? Quem que está mais investido no pré-sal hoje, além da Petrobras? É a Shell? Que empresa? É a Shell. Por que a Shell? Excelente pergunta, Zenha, porque tudo faz parte de um todo, né, Zenha? É o seguinte, quem descobriu o pré-sal, né, foi um consórcio, né, de 60% Petrobras, mais ou menos isso, 60% Petrobras, 20% British Gas, ABG, e 20% dos portugueses da Galp, né, com o poço de Tupi, né? Então, é interessante porque quando a Shell, que tinha furado lá um poço, aquele poço que ela não quis, ela não teve condições tecnológicas de perfurar, né?
e que deixou embaixo 10 bilhões de barris. A acumulação de libras, né? Então, os interesses ingleses aí, bom, isso tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Os interesses no Brasil não eram interesses da Shell, nem da British Gas, eram interesses ingleses no Brasil. Os interesses ingleses no Brasil concluíram, né, o seguinte: olha, a grande Shell, a grande anglo-holandesa Shell, né, ficou de fora dessa jogada, e a British Gas, não é pequena, mas a modesta British Gas, né, está com um baita de uma riqueza na mão, com os 20% dela, né? É 20%, acho, né? Então, os interesses ingleses ali fizeram valer o seu interesse do país, né, do Reino Unido, no exterior, e resolveram o seguinte: olha, Shell, adquira a British Gas. Então, a Shell adquiriu a British Gas, né? Tem um assunto, um ponto interessante que o presidente da British Gas periodicamente me visitava lá no Rio, né? E era um gentleman inglês, um camarada, né, do setor financeiro lá, não sei o quê. Então, ele dizia para mim: olha, seu Estrela, eu volto para a Inglaterra, reúno o meu pessoal lá e falo o que vocês estão fazendo aqui. Eles não acreditam. Porque eles não tinham tecnologia. É impressionante, assim, você perfurar um poço, primeiro uma lâmina d'água, uma profundidade, quando você começa a perfurar a terra mesmo, são 2.400 metros, são 2,4 km. Depois você fura mais 5.000 metros, né? Com segurança total. Isso aí é uma coisa que nos orgulha muito, porque os desastres ambientais ligados à produção de petróleo, teve aquele Macondo lá que quase acabou com a BP, inclusive, né? Então, nós vamos para quase 20 anos de operação, não tem uma gota de óleo no mar. Isso é uma coisa absolutamente que nos orgulha, que dá à Petrobras é reconhecido mundialmente, né? A empresa é reconhecida pela sua operação, pela sua engenharia de produção, de perfuração e produção, né? Então, aí esse homem da British Gas, né, que disse isso para mim, né, ele acabou par do reino, ele foi a Sir, e hoje ele é um Sir na Inglaterra, né? Então, você vê a importância para o governo no Reino Unido, para o Reino Unido, a importância da participação. Então, a Shell acabou adquirindo a British Gas. Eu não sei se adquiriu mundialmente, mas pelo menos os interesses da British Gas no Brasil. E passou a ser uma grande participante da produção de petróleo no Brasil. Hoje, eu acho que a Petrobras está com cerca de 60% da produção de petróleo, porque inclusive a Petrobras foi, nesse governo, né, ela foi negociando, passando a operação e vendendo áreas como foi Carcará, se não me engano, né? Venderam áreas importantes, né, entre a estatóia, essa coisa toda, de modo que abriu o leque muito ao leque de participantes nesse bolo, né, de produtores de petróleo no Brasil, né? Onde a Petrobras é ainda majoritária, com certeza. O Guilherme, agora, do ponto de vista estratégico, é importante a gente falar da Shell, porque, por exemplo, a Shell se juntou à Cosan aqui no Brasil. Isso. Formaram a Raízen, né, para o gás. Quer dizer, a Shell comprou a BP Gás. A Shell, embora aqui o Zé Serra, o grande defensor da Petrobras, só furar poço, é claro que a Shell é uma empresa integrada, né? Uma empresa que está atrás de fazer de tudo um pouco. Quer dizer, o pessoal quer para a Petrobras o que as grandes empresas de energia, e não mais de petróleo, estão hoje, né? A Shell é uma empresa integrada que produz de tudo um pouco, vamos dizer assim. Do poço ao poste, né, que se diz. É verdade. A questão que tem aí, Azen, é o seguinte, na minha visão, é que
partindo lá do início da nossa conversa, energia é estratégica para qualquer país, principalmente países industrializados, né? Então, isso é básico. Então, os governos desses países, eles consideram como segurança nacional, a segurança energética. Muito bem. Então, suas empresas, elas carregam, ao lado dos seus interesses privados mesmo, como empresa, né, carregam os interesses nacionais, né? Então, essa divisão, né, dos grandes conglomerados, essa divisão entre empresas coligadas, como a Raízen, né, com a Shell, e elas todas têm um conjunto de interesses, né? E aí entram certamente os interesses dos fundos de investimento, né? Por exemplo, o nosso conjunto de gasodutos que a Petrobras vendeu, né? O pessoal disse, não, mas foi um péssimo negócio da Petrobras. Foi um péssimo negócio da Petrobras, mas não para os fundos de investimento que mandam na Petrobras. A Petrobras hoje é um fundo de investimento, é controlada pelos fundos de investimento, né? Ainda que não sejam majoritários com as ações com direito a voto, mas isso não importa, porque para a Petrobras ser privatizada, o acionista majoritário tem que ser privado, o privatista, como é o governo atual, né? Muito bem, então, esse imbricamento de interesses entre os dois capitais está atuando já, porque os gasodutos, o conjunto de gasodutos brasileiros foi vendido para um fundo japonês, um fundo de investimento. A refinaria de Mataripe foi vendida para um fundo de investimento, Malai, sei lá, de Singapura, alguma coisa assim, né? Então, a gente está assistindo, acho que nós estamos assistindo nesse período aí de 5, 10 anos, como é que isso vai se equilibrar, né? Mas não necessariamente, aí para responder a tua pergunta, não necessariamente todos os elos desse negócio, que é o negócio de petróleo, eles estão reunidos formalmente numa empresa só, né? Eles estão separados, mas unidos pelo capital financeiro. Está entendendo? Então, é o xadrez desse jogo. Com certeza, você tocou num ponto essencial, que é os fundos de investimento sabem do apetite da China, principalmente hoje, por matéria-prima. É um negócio onde ninguém perde dinheiro. Se você comprar cobre em Moçambique, por exemplo, e tem empresa lá explorando, carvão, em Moçambique tem a maior reserva de carvão que a Vale estava lá explorando. Qualquer coisa que tenha como destino matar a fome da China dará grande lucro. Então, não é surpreendente, como você disse, que fundos de investimento estejam participando do esquartejamento da Petrobras, porque é dinheiro certo ganhar ali, né? Se não me engano, a refinaria da Bahia foi vendida, o interessado era um fundo de investimento de Bahrein ou do Catar. Depois do texto da reportagem. Exatamente. Então, os fundos de investimento. Agora, quando você diz que eles mandam na Petrobras, como que eles estão mandando na Petrobras? Não, pelo seguinte, é muito boa pergunta também. Porque a Petrobras não é mais uma empresa de petróleo, né? Quer dizer, muito menos uma empresa estatal, não é mesmo? Porque o que é que o fundo de investimento... Aliás, logo que assumi a Petrobras, eu dei uma entrevista e disse, olha, ao repórter, a menina perguntou, como é que o senhor, que passou tantos anos fora aposentado, se aposentou ainda com a Petrobras monopolista, como é que você encontra a Petrobras agora? Eu disse, eu não encontrei uma empresa de petróleo, eu encontrei um fundo de investimento. Isso em 2003. Porque isso que está acontecendo agora, Zenha, começou com o Fernando Henrique. Sim. Essa coisa que está acontecendo na Petrobras começou com o Fernando Henrique, né? Aliás, no Brasil. Né? Muito bem. Então, quais são as regras básicas de um fundo de investimento? O maior lucro, no menor prazo de tempo e com o menor risco possível. É um banco. Você vai pedir um empréstimo bancário, o banco vai te tratar assim, olha, eu quero ganhar o máximo, sem risco, e você vai me pagar isso no menor prazo de tempo possível, não é? Agora, então, Cela, eu acabei de montar minha empresa de furar poço. Qual é o risco de eu furar lá no pré-sal e não achar nada?
Ah, é muito pequeno. Isso é muito importante, né? Porque o risco é zero. Mas aí é que... Bom, essa foi outra pergunta. Só deixa eu acabar de responder a pergunta anterior. Então, esses fundos de investimento tomaram conta da Petrobras, né? Tomaram conta do Brasil. Vamos ser francos e tudo mais, né? Porque outro dia até o Ricardo Berzoini disse uma coisa interessante, né? Essa política econômica do Guedes não é uma política liberal. Não é uma política liberal. O Guedes é um fundamentalista ideológico e político. Isso é um fundamentalismo. O Brasil está sendo governado por um fundamentalismo ideológico e político, né? Da área financeira, da área de costumes, não é mesmo? Então, nós estamos governados por um governo fundamentalista. Muito bem. Então, os fundos se assenhorearam da Petrobras, né? Ainda que não detém a maioria das ações com direito a voto, então está na mão do governo, e disseram o seguinte: olha, o que é que dá lucro mesmo nesse conjunto, nesse sistema produtivo industrial? Um enorme sistema produtivo. A Petrobras era uma empresa integrada de energia, você se lembra, né? Presente em todo o Brasil como empresa estatal, né? Presente em todo o Brasil, não só com exploração e produção, nas bacias produtoras, mas no refino, na distribuição de gás e combustíveis, né? Com a BR, nós fechamos novamente o capital da BR, quer dizer, o sistema era integrado, né? Então, a gasolina que vocês aí em São Paulo pagavam na frente da refinaria de Paulínia era o mesmo que o cara lá em Benjamin Constant, na fronteira com a Colômbia, pagava, o preço era o mesmo, né? Então, isso já acabou, quer dizer, os caras assumiram e disseram: o que é que efetivamente dá lucro nessa companhia? O que é que dá lucro na Petrobras, Azenha? São os campos do pré-sal, né? E as refinarias do eixo Rio-São Paulo, que tem na sua mão, né? São monopolistas de 40% a 50% do mercado de combustíveis líquidos no Brasil, não é mesmo? Esses são os dois negócios da Petrobras que dão maior lucro. Aí, vamos ver o que é que vamos fazer no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem lá uma unidade aqui, né? E me dá um lucro mínimo, entendendo? Ainda mais a gente tem que pagar pessoal, tem que ter problema com o sindicato, essa coisa toda. Vamos comparar a região, citei o Rio Grande do Norte só para exemplificar. Uma região de produção no Rio Grande do Norte, vamos comparar com o pré-sal. Cara, não é uma coisa incomparável em termos de lucratividade, que é o interesse do lucro do fundo de investimento. Então, faz o seguinte: vende aquilo por qualquer preço, mas por qualquer preço. E a gente vai embolsar o lucro, vai dividir entre os acionistas, nós somos 40 e tantos por cento dos acionistas, que são os acionistas americanos, né? E pronto, né? E assim foi em todas as áreas. Vão ser todos vendidos, todas as áreas de exploração e produção vendidas, todas as refinarias vendidas, para ficar com o filé mignon, que dá o maior lucro no menor tempo possível e com o menor risco. Isso já estava em andamento em 2003. Quando eu cheguei lá, a Petrobras ia se concentrar na Bacia de Campos. Por quê? Porque a política governamental já era de um banco, já era de um fundo de investimento. Se concentra onde tem 80% da produção nacional e tem o menor risco. Porque cada vez que você perfura, você conhece geologicamente melhor, cada vez melhor, e isso diminui o risco exploratório, não é mesmo? Então, se não fosse o nosso governo, que chegou e disse: olha, negativo, Petrobras, recupera seu papel protagonista na área de óleo e gás no Brasil, e vamos novamente recuperar o caráter estatal da companhia. Nós fomos para a Bacia de Santos, que estava logo aí, né? E descobrimos a operação. Descobrimos primeiro o campo de Mexilhão, o maior campo de gás do Brasil, e depois descobrimos também uns campos no litoral de Santa Catarina, muito interessantes, né? E depois descobrimos o pré-sal. Então, essa é a diferença de um fundo de investimento. Então, a Petrobras, então, readquire aquele mesmo modelo que já estava em andamento quando nós entramos em 2003 e radicalizou, né? Então, é isso. Agora, a pessoa diz: não, mas
vendeu a refinaria de Mataripe por metade do preço, do custo, do valor dela. Vai vender porque passa adiante, passa tudo adiante, vamos ficar onde dá realmente mais lucro. E o que a gente vender, a gente embolsa e distribui entre nós. É um negócio simples assim, entendeu? E diminuindo o número de funcionários, porque agora mesmo em Santos, o pessoal está reclamando, vamos fechar a unidade de Santos, fecham todas as unidades, porque você com pouca operação e reduzida a um pequeno núcleo de atividade, você reúne todo mundo no Rio de Janeiro. Nem o edifício sede vai ser grande demais, vai ocupar logo só metade daquele edifício sede na Avenida Chile. É isso, é simples assim. E Guilherme, não vem sozinho, porque a MP do gás, por exemplo, que passou no Congresso, Isso. A MP do gás abre para estrangeiro. O transporte de gás dentro do Brasil, alguns mercados que podem ser muito lucrativos de entrega de gás em casa, nos bairros de classe média, não preocupados com o botijão de gás que atende o pobre, mas com o gás encanado que chega, né? As empresas de energia elétrica, quase todas privatizadas, poderão entrar na área de distribuição de gás, enfim. É um conjunto, né? A Petrobras é a joia da coroa de um conjunto que eles estão desmontando. E o que valoriza muito o que você está dizendo é o seguinte, porque o Brasil, hoje somos a 12ª economia do mundo, mas chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Mas quando você chega na distribuição de renda, nós também somos os últimos do mundo, né? Igual ao Catar, sei lá. Temos uma das piores distribuições de renda nacional entre a nossa população, né? E o que é que isso significa? Isso significa o que se reflete diretamente num item que mede a qualidade de vida do povo, que é o consumo de energia, né? Somos entre as 10 maiores economias do mundo e estamos lá no 50º lugar em consumo de energia per capita em termos de toneladas de equivalente de petróleo, né? Então, o potencial de crescimento no mercado brasileiro é gigantesco, de energia, tá? Então, você tem pela frente um mercado que vai crescer muito em termos de consumo de energia. Logo, né, para os investidores, é um filé mignon. Está entendendo? Agora, esse mercado, e aí vem o negócio do consenso de Washington e tudo mais, esse mercado não pode ser regido e regulamentado por regras locais. Esse mercado tem que ser um mercado regulamentado por regras de mercado internacional, né? Por isso que é o tal de preço de petróleo, preço paritário de petróleo importado. Porque senão o cara não vem. Se o cara disser, não, eu vou investir o dinheiro lá, aí vem um outro governo e diz, não, agora vou reorganizar esse negócio, ele vai perder o dinheiro, que a garantia que ele tem, e isso para os fundos de investimento transnacionais é básico e fundamental e excludente. Se não tiver assim, eu não vou. Tem que ser tudo um mercado aberto. Por isso que o pessoal já fala que o Brasil é a maior experiência no mundo, né, desse fundamentalismo econômico, né, ideológico, né, econômico. É o seguinte, é um país rico, um país com uma possibilidade de crescimento, de consumo muito grande, e tem todas as condições naturais para atender esse consumo, não é mesmo? E que está à nossa disposição. Então, nós precisamos que esse mercado, esse país, seja reduzido a um mercado completamente, uma economia completamente desnacionalizada e com o Estado mínimo. O Estado é mínimo, só para, enfim, ver lá se o guarda da esquina, essa coisa toda. Agora, tudo mais pertence ao mercado. Tudo mais pertence ao mercado. E complementando isso aí, é o seguinte, sem regulamentação trabalhista, né? Fundos de pensão privatizados e sem regulamentação trabalhista. Liberdade total para o empregador. O Brasil está sendo transformado nisso.